Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa. Pois é, o Podcast Conversa voltou. Foi preciso esta pausa, cerca de 6 meses, para, enfim, estruturar umas coisas, porque nem tudo é apenas aquilo que se passa neste pequeno grande ecrã. E, portanto, outras coisas mais acontecem no dia a dia, outras mais coisas acontecem na vida. E, bom, como vocês devem reparar aqui na minha decoração, obviamente que agora está a acontecer o Campeonato do Mundo de Rugby, portanto, o foco acaba também por estar aí distribuído. E eu continuo a dizer, eu sou apenas um só. E, portanto, infelizmente não consigo multiplicar por várias coisas. Hoje o convidado é o Diogo Ferreira Leite. Diogo, bem-vindo. Tu que és Obrigado. presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Recordavas-me aqui em off que já tivemos juntos, ainda quando eras vogal, portanto, o cursus honorum a ser feito. E, portanto, hoje falamos aqui então desta realidade que nos toca a todos. E quando eu digo que nos toca a todos, é porque realmente nos toca a todos. Ou seja, mesmo que nós moremos a 5 minutos da nossa faculdade, não importa qual ela seja, norte a sul do país, obviamente que vamos aqui falar mais do caso de Lisboa, mas certamente que o Diogo deve ter noção da realidade nacional, porque certamente deves falar com outros presidentes de outras associações académicas. Ahm, mas a questão é que todos nós conhecemos, mais não seja um caso de algum colega nosso que se queixa daquilo que são as condições em que vive. Eu próprio, quando estava na Faculdade de Letras, éramos, para termos aqui uma noção, e isto talvez seja um dado também curioso para nós analisarmos, porque eu costumo sempre dizer que os números dizem aquilo que nós quisermos que eles nos digam. A minha turma de História, portanto, começámos com 70 e qualquer coisa, acabámos com 40 e poucos. Portanto, praticamente metade do pessoal desistiu, por inúmeras razões, mas aquilo que eu sei da altura é que muitos deles era porque, já na época, portanto, estamos a falar de 2013 até 2016, não era suportável o estilo de vida. E acompanhei muitos colegas meus, porque, enfim, tínhamos trabalhos de grupo, ou o que seja, portanto, conheci algumas residências universitárias onde não era possível entrar, mas pronto, os trabalhos tinham que ser feitos, tanto públicas como privadas, portanto, que muitas existem por aí, algumas delas inclusive ligadas à Igreja, por exemplo, uh, do Papa João Pio, em Entrecampos, ou também as chamadas públicas, né, as repúblicas que vamos tendo por aí, mas também aquilo que são as explorações de quartos, em que basicamente, portanto, eu tenho 1,80 m, portanto, se eu esticar os meus braços, tocava numa parede e na outra, portanto, não me parece toda uma coisa digna. Diogo, isto, às vezes há um pouco o discurso de nem toda a gente tem que ir para Lisboa, nem toda a gente tem que ir para Coimbra, nem toda a gente tem que ir para o Porto, isto para falar, obviamente, das três principais universidades. Os politécnicos têm estado a ganhar espaço e crédito também, o que acho que é importante para fazermos também, porque se vamos todos para Lisboa, para Porto ou para Coimbra, também se fica a pergunta de que país é que vamos ter para o futuro, porque obviamente que é mais fácil encontrarmos trabalho em Lisboa, no Porto ou em Coimbra, porque são grandes centros urbanos, portanto, obviamente também têm mais empresas, têm mais sítios para se poder diversificar a oferta de trabalho. Um, mas o que é que tu, enquanto presidente, o que é que tens assistido? Não apenas estas promessas de termos 26 mil camas até 2026, ou 15 mil, depois os números vão flutuando, quer seja o António Costa a dizer, ou seja a ministra a dizê-lo. Uh, a realidade é que vocês fizeram também um protesto em que tiveram a dormir ali naquele jardim da, da, da cidade universitária. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, para falar sobre este tema que é da pertinência máxima para, não só para a análise no geral do ensino superior em Portugal, mas quando falamos de juventude portuguesa, é impossível não falar também dos problemas no acesso ao alojamento, a preços acessíveis e, como tu disseste muito bem, nós verificamos que é uma realidade que está particularmente e a cada ano que passa cada vez mais difícil. Pronto, eu sou presidente da Associação Académica há cerca de 3 meses, mas já estou envolvido no associativismo há mais de 3 anos e, portanto, tenho acompanhado ao longo da minha passagem pelo ensino superior muitas das dificuldades crescentes que têm sido sentidas, em particular
pronto, na nossa cidade, na cidade de Lisboa. Aquilo que nós verificamos em particular do ano passado para este, e que veio a agravar muito a situação, foram duas realidades diferentes. Em particular, e como tu falaste, e falaste da questão das residências, das promessas sucessivas do governo de novas camas das residências, a realidade é que todos os anos nos prometem que vão ser abertas e disponibilizadas novas residências universitárias em Lisboa e constantemente há atrasos. Por exemplo, este ano letivo tinham sido prometidas que cerca de 300 novas camas em residências dos serviços de ação social da Universidade de Lisboa no início do ano letivo. Ora, não houve nenhuma cama adicional que tenha sido disponibilizada no início deste ano letivo. Porquê? Porque fazem as promessas e depois há atrasos, há desculpas que se vão prolongando de forma sucessiva. Portanto, o que é que acontece? Não há quartos suficientes para fazer face às necessidades dos estudantes, dos números que nós temos neste momento na nossa universidade, na Universidade de Lisboa, há cerca de 1.400 camas para estudantes em residências. E todos os anos os pedidos rondam entre os 4.000 e os 5.000. Ou seja, temos mais de 3.000 estudantes que se candidatam às residências, mas que não têm quarto nas residências dos serviços de ação social. E, portanto, estes estudantes vão procurar alternativas no mercado de alojamento. Ora, esta realidade também está mais difícil do que estava no ano passado. Em primeiro lugar, porque se repara que houve um aumento em cerca de 11% em média no valor dos quartos para estudantes. E neste momento, um quarto para um estudante em Lisboa, um T1, está entre os 420 e os 450 euros. Mas sabemos perfeitamente que há valores muito mais elevados que agora podem ser encontrados no mercado de alojamento. E estes valores aumentaram também porque do ano letivo passado para este houve muitos proprietários e que retiraram os seus imóveis do mercado de alojamento e, portanto, existem menos opções. E as opções que existem estão bastante mais elevadas, os seus custos são bastante mais elevados do que estavam no ano passado. E, infelizmente, nós temos pronto, uma linha de apoio, nós contactamos diretamente com os estudantes e com as associações de estudantes para tentarmos em conjunto encontrar soluções e tentar apoiar os alunos no seu processo de encontrar casa, de encontrar alojamento. E eu, por exemplo, todas as semanas eu falo com estudantes que também já me conhecem, os meus contactos também são públicos, e que nos procuram naturalmente para encontrar opções em Lisboa. Eu já este ano tive conhecido vários casos de estudantes que nós lhes demos algumas opções que existiam, eles procuraram por si próprio também algumas opções e depois chegaram à conclusão que as opções no mercado de alojamento que existiam estavam muito além das suas possibilidades financeiras e que tiveram as notas para conseguir entrar no ensino superior, tiveram a média para conseguir entrar nos cursos que queriam, mas que devido aos elevados valores do mercado de alojamento, tiveram que desistir de entrar no ensino superior para ficar 1 ou 2 anos a trabalhar, para ganhar algum dinheiro, para no futuro conseguirem ter algum dinheiro para poder encontrar uma casa, ou com o desejo que por essa altura já consigam ter uma vaga numa das residências dos serviços de ação social da universidade ou em Lisboa. E é uma situação que se tem agravado bastante e o movimento associativo, não só em Lisboa, mas a nível nacional, tem reconhecido esta problemática, tanto que, da minha análise, nos últimos 2, 3 anos, a questão da habitação tornou-se mesmo na principal bandeira do movimento associativo a nível nacional, que historicamente, como tu bem deves saber, a principal bandeira do movimento associativo sempre bateu muito na questão das propinas, da propina de licenciatura, e essa causa que mantém a sua relevância, como é óbvio, mas foi substituída a nível de protagonismo, digamos assim, pela questão da habitação. Pronto, e este ano a AOL, juntamente de Até porque as algumas propinas associações. baixaram, não é? Sim, porque na anterior legislatura verificou-se uma descida significativa dos valores das propinas de primeiro ciclo e, portanto, agora, apesar dessa questão e dos entraves que muitas vezes as propinas colocam muitos alunos ainda se mantêm, quando falamos dos 250 euros ou quando falamos destilando e separando isto por mês, dos 50 euros que o estudante tem que pagar por mês de propinas com 450 euros por um quarto por mês, são valores que são incomparáveis. Esta questão da habitação tornou-se uma questão de relevância máxima para o movimento associativo a nível nacional. E foi por isso que também este ano a AUEL foi a primeira subscritora do movimento de habitação da ABIL, que juntou várias associações de estudantes do Distrito de Lisboa e outras federações académicas, e lá está, decidimos organizar esse protesto simbólico no dia 24, em que todos juntos
acampámos na Alameda da cidade universitária para precisamente simbolizar o nosso descontentamento com esta questão e temos também procurado de outras formas, através de reuniões e de contacto direto com partidos políticos, com o governo e com os serviços da ação social da nossa universidade para tentar protestar esta situação. Contudo, o panorama agora não é de todo muito positivo e, infelizmente, gerou-se um grande nível de desconfiança entre os estudantes e as suas estruturas representativas e o governo, porque todos os anos fazem-nos promessas, prometem que até 2000 primeiro prometiam que era até 2022, depois era até 2024, agora é até 2026 que vamos ter os problemas resolvidos. Um, e a realidade é que a curto prazo, se o governo não tem capacidade de conseguir concretizar os projetos que já existem e as instituições de ensino superior continuam a tentar fazer muito com muito pouco, porque a realidade é que o nosso ensino superior ainda não recuperou os níveis de financiamento que tinha antes do período da Troika, em muitos aspectos. E lá está, a questão aqui que gerou-se esta tal desconfiança em que fazem-nos as promessas e nós nunca conseguimos, pelo menos eu já não consigo confiar a 100%, porque já assisti no passado o governo a falhar muitas vezes na sua palavra. E lá está, e quando nós contactamos tantas vezes com estudantes que passam por estas dificuldades e quando o ensino superior, que se quer universal e que se quer gratuito, acaba por chocar com esta realidade nas dificuldades do acesso ao alojamento, criam-se aqui muitas questões sobre o futuro do ensino no nosso país. Exato, eu vou aqui partilhar o ecrã, só para vermos aqui quanto a mim, o ridículo desta questão, em que temos António Costa, que aponta meta de 26 mil camas para estudantes até 2026. Portanto, isto é uma notícia da EAN Lusa, portanto, a 15 de setembro de 2022. E a questão é que em setembro deste ano temos a ministra a prometer mais 15 mil camas para 2026. Portanto, Costa já o fez há um ano. Portanto, isto não foi em setembro, foi sim a 29 de agosto de 2023. Portanto, uh, é assim um tanto estranho isto, porque lá está, a questão é que depois também qual é que vai, mesmo do ponto de vista de, vamos pensar aqui nas eleições estudantis, quer dizer, cada lista não vai poder prometer nada porque também não tem poder efetivo de conseguir comprometer o governo com o que quer que seja, porque se o próprio governo também falha nisto, portanto, isto também se torna limitativo naquilo que são a discussão das ideias, acho eu, do ponto de vista das várias listas que também se vão perfilando agora nesta época. Vamos começar a ter algumas eleições nas faculdades, sobretudo, e obviamente que estas temáticas são aquelas que são as que vão à cabeça ou aquilo que os jovens vão pedir, mas a questão é que, mesmo que nós vamos pedir diretamente à reitoria, a própria reitoria não pode fazer nada, porque a questão é justamente essa, portanto, não cabe à reitoria comprar prédios de alta a baixa e, portanto, fazer as coisas. E a questão é que a ação social não chega para tudo, porque a verdade é que nós temos estado a ver, desde 2015, uma subida de 24% de número de estudantes a ingressar no ensino superior. E, portanto, obviamente que isto torna-se problemático, porque se já em 2015, pegando neste número, já tínhamos problemas, portanto, agora com mais 24% de demanda, isto obviamente torna-se pior. Sim, só aqui um pequeno apontamento. No caso da Universidade de Lisboa, desde a eleição do novo reitor há cerca de 2 anos e meio atrás, tem-se feito uma aposta estratégica precisamente nesta questão das residências. Agora, a Universidade de Lisboa, que é uma instituição pública, depende muito do financiamento através das verbas do Orçamento do Estado para poder sustentar a sua atividade e esta questão também das residências. Por exemplo, pronto, as verbas agora atribuídas pelo Plano de Recuperação e Resiliência vão ajudar muito, mas, por exemplo, dos dados que eu tenho, essas verbas só vão servir para colmatar 1/3 do valor total dos projetos das novas residências. Os outros 2/3 têm que ser das verbas da própria universidade, que já vem naturalmente através do Orçamento do Estado, e receitas próprias. Agora é que esta questão aqui, que é as receitas próprias. Porque como as instituições estão subfinanciadas,
e os apoios extraordinários do governo não estão a ser suficientes para colmatar, porque a crise inflacionária afeta-nos a todos, afeta-nos a nós a nível individual, mas também afeta as instituições e afeta bastante as instituições de ensino superior. Porque agora os gastos em energia e os gastos energéticos no geral nas universidades em Lisboa, pelo menos dos dados que eu tenho, aumentaram nos últimos 2 anos quase 300%. Quase 300% aumentaram bastante. E as instituições têm que constantemente procurar novas formas de conseguir continuar a sua atividade sem comprometer o seu nível de ensino. E quando o governo não aumenta ou não consegue colmatar as dificuldades estruturais de financiamento, pronto, as instituições também têm que procurar alternativas para conseguir ficar à tona da água, digamos assim. Infelizmente, pronto, e é aqui onde se gera muitas vezes alguma crispação entre os estudantes e os seus representantes e as instituições, porque muitas vezes o, a ideia mais imediata é meter os estudantes a pagar a fatura do subfinanciamento das instituições e aqui vemos aumentos extraordinários nas taxas e emolumentos, não faz sentido nenhum. Eu conheço faculdades da Universidade de Lisboa em que para conseguir um certificado de aproveitamento um estudante tem que pagar de 300 euros. Essencialmente é um papel que diz que tu tiveste estas notas e concluíste o curso com esta média. 300 euros, quando já tiveste 3 anos letivos para estudar e a pagar propinas, ainda tens que pagar 300 euros por esse papel. Eu, por exemplo, no caso do ISEG, eu sei que um atraso de 1 hora para pagar uma propina de mestrado, tens que pagar automaticamente 40 euros de uma taxa administrativa. Portanto, lá está, são estas pequenas coisas que muitas vezes passam de forma um pouco E as escondida aos refeições olhos também, dos não é? estudantes. Também tenho visto pessoal que as cantinas também vão aumentar os preços. Sim, sim, sim. Isso também foi um grande problema que nós tivemos esta semana, porque tinham-nos assegurado que o valor da refeição social não iria aumentar mais e aumentou 20 cêntimos, que pronto, lá está novamente. Quem vê esta Diz-me uma coisa, qualidade à neste distância momento pode parecer. a refeição está a quanto? A refeição social neste momento está a 3 euros. No ano letivo transato estava a 2,80 € No meu e tempo tem eram aumentado todos os anos. 2,40 €. Pois, Em lá está. 2013 até 2016 não houve nenhuma flutuação, portanto foi sempre certinho isto, 2,40 €. Inclusive, ehm, não é fazer publicidade, mas não sei se ainda tal acontece, mas acontecia muitas vezes nós saímos da Faculdade de Letras e íamos almoçar num dos restaurantes subalugados na Faculdade de Direito, também por 2,40 €. Portanto, depois também vê os cafés e os restaurantes que estão dentro das faculdades também têm aqueles contratos, uns com associações de estudantes, outros diretamente com a própria faculdade, e depois os preços também, alguns vão sendo tabulados. Pelo menos nesta casa da refeição era assim. Mas também sei que no caso da Nova também estão a pensar mudar de 2,80 € para 3 €. Uh, é justamente isto Isto que tu é. dizes. Portanto, o dinheiro, Isto, a colcha, ou ficamos com os pés de fora ou ficamos com a cabeça, não é? uhum. Sim, isto também se deve a outra coisa, porque o valor da refeição social está diretamente ligado ao indexante de apoios sociais, que vai aumentando todos os anos e, portanto, automaticamente o valor da refeição social aumenta também. Depois é a escolha da instituição de ensino superior se, entre aspas, colmata a diferença para manter a refeição social ao mesmo valor que tinha no ano letivo transato. E pronto, ao longo dos últimos anos. Desde que eu estou na Universidade de Lisboa, a refeição social tem aumentado todos os anos. Este ano aumentou 20 cêntimos, e a realidade é que para os estudantes que normalmente dependem deste tipo de serviços, estas diferenças ao final do mês fazem diferença, porque um estudante chega ao final do mês a contar tostões e pagar mais 20, pagar mais 30, mais 50, mais 1 € em refeições por dia, acaba por fazer a sua diferença. E a questão aqui é até quando? É até quando é que isto vai aumentar? Tu falaste do teu caso, era 2,40 € há cerca de 5 anos atrás, daqui a 5 anos estaremos aqui em 4 euros, estaremos em 5 euros, não sei. E é muito esta questão que eu acho que nós também, enquanto representantes estudantis, e também sempre em diálogo construtivo com as instituições e também com o governo, dizer não faz sentido os valores continuarem a aumentar, temos que arranjar soluções para conseguir que as refeições sociais continuem mais ou menos dentro deste valor. Porque há aqui um outro elemento também é muito interessante pensar que é a refeição social, agora é 2,80 €. O teu tempo era 2,40 €. Eu convido-te a ires comer a uma cantina da Ação Social da Universidade de Lisboa, à cantina velha, que é a mais próxima da Faculdade de Letras, e compara a refeição que tu tinhas na altura com a refeição que tu tens agora.
Então é assim, no meu Porque. tempo, antes de tu dizeres, só para não parecer que isto é combinado, no meu tempo tínhamos, portanto, quando entrávamos, tínhamos aquelas máquinas todas para fazer os carregamentos e para fazer a encomenda, Hum, por assim dizer, em que tínhamos os bitoques, o chamado do sítio dos bitoques logo, depois tínhamos a refeição dita normal, e no piso de cima tínhamos as massas e os macrobióticos. uhum, Portanto, isto era o ok. que tínhamos. Mas sim, essa realidade mantém-se agora. A Portanto, questão é que é, era por exemplo. água, portanto, havia água, havia sopa, o prato principal, que lá está, Uhum, nos bitoques era sempre a mesma coisa, portanto, o bitoque ou o hambúrguer, o ovo a cavalo, depois na dita normal, isso depois dependeria, havia sempre a escolha entre carne e peixe, pelo menos, uhum, sendo que às vezes havia um terceiro prato. Nas massas eram as massas e depois os macrobióticos, eram os macrobióticos, que eram, de regra geral, o pessoal uhum, vegetariano ou vegan ia comer. Mas traduzia-se nisso, portanto, a água que estava à disposição de todos, o sumo às vezes pagava-se um extra, porque aquilo é um sumo em pó, não tem mais nada uhum. do que isto. Um, o pão, a sopa, prato principal e sobremesa, que podia ser fruta ou algum doce que houvesse ali instantâneo. Certo. E essa realidade mantém-se mais ou menos parecida com a que se verifica agora. A diferença aqui é a qualidade nutritiva das refeições que são agora servidas. Por exemplo, agora praticamente já não se vende carne de vaca ou carne de porco nas cantinas, é sempre carne de frango. As porções também são mais pequenas, a fruta, a oferta é muito mais limitada, as sopas também, a oferta é muito mais limitada, já não se vende sumo, por exemplo. São pequenas coisas, lá está, mas que a qualidade da refeição social em si também tem vindo a descer aos poucos ao longo dos últimos anos, principalmente aqui nesta questão das carnes, tem-se notado muito, porque lá está, porque a questão do financiamento mantém-se a mesma e como o valor dos produtos alimentares também tem aumentado ao longo dos últimos anos, para se não se subir de forma drástica o valor da refeição social, tem que se encontrar aqui entre aspas, este balanço, o que acaba novamente por prejudicar os estudantes, porque acabam por ter uma dieta menos variada, com menos opções, e para os valores que pagam, acaba muitas vezes por não se justificar. Portanto, é uma realidade que afeta também muito os estudantes nesse sentido. É que o pessoal pensa que o ensino superior é apenas pagar o curso. É muito mais do Uhum. que isso. Portanto, é a alimentação, são as fotocópias dos livros para serem comprados, a própria deslocação, que isso eu acho que todos concordaremos que a nível absoluto ficou mais barata a deslocação. Eu, no meu tempo, eu tinha que pagar 75 euros todos os meses para ter o passe de comboio e metro, portanto, o comboio Fertagos, que sai da Margem Sul, chegava entre Campos, depois tinha o metro para poder ir para aqui e para ali. Um, e, portanto, obviamente que isto agora baixou para 40, 30 ou aqueles que ainda têm acesso à bolsa, esses 30 euros é que ainda se reduz mais uma boa percentagem para tal, cerca de 60%, acho eu, 40% de desconto. Portanto, há muitas coisas que continuam a aumentar, quer dizer, isto, lá está, volta a esta imagem de colcha não dá para tapar a cabeça e os pés ao mesmo tempo. Todavia, ainda tocando portanto, estamos aqui nesta parte de identificação do problema, já vamos passar agora para quais é que podiam ser as resoluções, apesar de já teres aqui elencando de forma subliminar as questões aqui dos emolamentos e das taxas, das propinas e tudo mais. Um, mas o próprio governo também não dá o exemplo, ou seja, não dá o exemplo não apenas da questão das promessas vãs, é também na própria questão de o antigo Ministério da Educação, portanto, situado na rua, na Avenida 5 de Outubro, portanto, avenida essa que eu tive que fazer durante muito tempo para o local de trabalho, em que estava tudo entaipado, porque ali ia nascer uma residência universitária que, se me permitem o comentário, de luxo, pelo menos daquilo que está ali colocado, daquilo tem todas as comunidades e mais algumas, isto lá está, fazendo repescagem daquilo que eu disse no início do episódio, em que conheci muitas residências universitárias, e a questão é, comparando com aquilo que existe atualmente, com aquilo que está ali projetado, é um luxo de poder ter tantos espaços e tudo mais. Porque a questão é mesmo essa, que é os estudantes têm apenas o quarto e têm que fazer tudo no quarto, basicamente. E naquele projeto não, havia ali muitas zonas de descompressão, que é importante. Portanto, ou seja,
pegando nisto, naquilo que o Diogo estava a falar da questão da nutrição, que isso é importante. Ou seja, todos nós sabemos que uma nutrição melhor resulta numa saúde melhor. Isso é histórico, toda a gente sabe disso. Um, e obviamente que a questão também de uma descompressão também é necessária pela própria questão de saúde mental que temos, não é? Portanto, e nós vimos muitas pessoas a passarem mal com esta pandemia, não pelo vírus, porque muitas também não apanharam o vírus, mas mais pela questão do isolamento, pela permanência no próprio espaço, ou seja, não havia uma higiene de espaço, por assim dizer, ou seja, não há uma separação daquilo que é o local de trabalho e aquilo que é o local de repouso ou de lazer, como é o quarto, como é uma sala, numa casa dita normal. E portanto, isso também é importante. Portanto, esta questão deste edifício do Estado estar assim parado, também abandonado, por assim dizer, não está devoluto, mas está abandonado, é surreal. E portanto, estamos agora com. Portanto, alguém descobriu que afinal existem muitas casas que pertencem ao Estado e que estão devolutas. Um, E a questão aqui é também essa, né? A questão é que depois também há outras casas que são do Estado, mas também não é comprovável que seja do Estado. Outra coisa que também te deixo aqui, que foi algo que causou muita celeuma, foi a inauguração de uma residência em Anadia. A questão aqui, nós obviamente aqui temos falado daquilo que é mobilidade na área metropolitana de Lisboa, e isso foi um episódio dos primeiros episódios que eu fiz no podcast, portanto, isso foi uma temática que já foi aqui discutida com o deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista, que é do Barreiro, portanto, Margem Sul, e chegámos a uma conclusão que é muito mais fácil nós, malta da Margem Sul, encontrarmos em Lisboa do que encontrarmos entre os nossos concelhos, muitas das vezes. Uh, Porque lá está, falamos de outra questão que é a mobilidade, ou seja, como é que as pessoas se deslocam para as faculdades, para as residências e para os locais, porque a questão é, uh, eu estou a 20 minutos de Lisboa, portanto, apenas apanhar o comboio e estou em Intercampos, estou em Sete Rios, ou o que é que seja, portanto, estou super central das coisas. Apesar de, se formos medir os quilómetros, estou a uma certa distância, e por cima tenho um rio, tenho a ponte, não é? Mas com os transportes não tenho que preocupar com filas, não tenho que preocupar com trânsito e tudo isso. Ou seja, a questão aqui é, faz sentido estarmos a criar residências tão longe dos centros urbanos quando depois não temos condições para essas residências estarem ligadas aos centros urbanos, ou pelo menos aos centros universitários que estamos aqui a falar, para as pessoas estudarem, para as pessoas se deslocarem também. Não, na minha opinião não faz qualquer sentido. Esse caso em específico até foi bastante comentado dentro do próprio movimento associativo, como tu podes imaginar, e eu próprio também já tive a oportunidade de falar com o próprio Ministério sobre essa questão e, no meu entender, não faz absolutamente sentido nenhum estar-se a criar uma residência de estudantes a tantos quilómetros de distância da instituição de ensino superior mais próxima, se nós pelo menos não conseguimos assegurar os mínimos dos mínimos das condições de mobilidade dentro dessa região. E isto, por acaso, é uma boa deixa para um outro tema que é também muito importante, que é a questão da mobilidade dentro dos centros urbanos e a mobilidade associada ao próprio ensino superior, porque o tema da mobilidade e o tema do alojamento estão perpetuamente ligados um com o outro. Porque E, por quanto mais exemplo, longe do centro, à partida, mais baratos são as residências. Portanto, obviamente que as pessoas vão sendo expelidas para a periferia da sim, periferia. mas há aqui um dado muito interessante, porque tudo isto que eu estive a falar hoje, a nível dos custos dos quartos, a nível das residências, também há aqui um outro ponto que é, neste momento, estes valores que eu tive aqui a dizer, entre os 420 e os 450 euros, nada disto é nas regiões mais centrais da cidade de Lisboa, é sempre na periferia. E cada vez mais aquilo que neste momento é praticamente impossível para um estudante na cidade de Lisboa e também, eu sei que a realidade é assim também no Porto e é assim também em Coimbra, é praticamente impossível um estudante encontrar um alojamento, uma posição privilegiada dentro das próprias cidades. Cada vez mais procura-se opções nas periferias, aqui na zona de Lisboa, é muito comum na zona de Loures e na margem sul. A maior parte dos estudantes deslocados, muitos deles vivem agora nessas zonas. Eu, por exemplo,
Eu conheço casos de estudantes, todos os dias fazem 2 horas para ir e 2 horas para voltar em transportes públicos. Porquê? Porque fizeram as contas ao final do mês. Por exemplo, este caso, esta estudante específica é uma estudante que vive em Évora, que todos os dias vem de Évora para Lisboa para poder estudar e para poder tirar o seu curso. Que é, entendeu que o valor de um quarto perto da zona de Lisboa não compensava e, portanto, prefere pagar um passe especial também de transportes para poder fazer essa ligação todos os dias. E isto é uma realidade que cada vez se torna mais comum, é a quantidade de horas que os estudantes têm que fazer também em transportes públicos e em deslocações para poder frequentar os seus ciclos de estudos. E, por exemplo, aqui em Lisboa, a realidade está melhor, os espaços são muito mais baratos do que eram há 5 anos atrás, isso é muito positivo, mas ainda continuamos a sentir que existe uma insuficiência, muitas vezes, a nível de transportes públicos, e os atrasos sistemáticos e as greves sistemáticas também afetam de forma particularmente incisiva os estudantes e, portanto, ainda acho que nesta via ainda temos um grande caminho a percorrer. E até porque, por exemplo, no caso da Universidade de Lisboa, a Universidade de Lisboa é uma instituição de ensino superior que está fragmentada pela cidade. Tem um grande campus, que é o campus da cidade universitária, depois tem outro grande campus, que é o campus da ajuda, e depois tem unidades orgânicas espalhadas pela cidade e até chegando ao próprio município de Oeiras. E estudantes que existem cursos em que os estudantes têm que fazer unidades curriculares em várias faculdades diferentes, ou, por exemplo, o caso do curso de Estudos Gerais, que era sediado na tua Da Paco antiga, na Letras. tua antiga faculdade, Sim, sim, sim. e há estudantes que todos os dias têm que estudar em 3 unidades orgânicas diferentes e que têm que fazer que este horário e esta composição curricular é praticamente incomportável com as dificuldades de mobilidade que ainda se verificam dentro da nossa cidade. E a alternativa que muitos têm que procurar é usar carro, infelizmente, porque os transportes públicos muitas vezes não são suficientes para fazer face a estas necessidades. E, por exemplo, eu também falo muito aqui do caso de Lisboa, porque naturalmente é a realidade que eu conheço melhor, mas eu no contacto também tenho como disseste bem, com outras associações académicas e outras federações a nível nacional. Eu sei que este problema é muito pior noutras cidades mais do interior do país, como em Évora, como na Covilhã, em que a realidade e a mobilidade nessas zonas muitas vezes ainda está muito atrás daquilo que vemos na nossa cidade. E que, por exemplo, essa questão da residência na Anadia é um caso paradigmático até sobre um pouco a ineficiência, muitas vezes, que o governo tem a resolver e estes problemas estruturais E já agora, dos que estudantes. resposta é que eles te deram, visto que falaste com o Ministério, que resposta é que te deram para justificar terem feito aquela aberração? A Isto resposta que é aberrante o facto daquilo, não ser útil, ou seja, gastámos dinheiro, tirámos dinheiro pela janela, ninguém apanhou o dinheiro, Uhum. mas eu depois eu posso dizer, posso mas eu dei o dizer-te, dinheiro. posso dizer-te, deram-me duas questões, uma técnica e uma metafísica, quase. A técnica é que o espaço era adequado para se fazer uma residência. A segunda é porque consideravam que era importante aproximar mais os estudantes do interior do país. Foi isso. Então, para isso, melhorem as faculdades do interior, as faculdades e as universidades e os politécnicos do interior, as câmaras municipais do interior que criem programas de enraizamento de jovens e Uhum. talvez o problema se resolva. Claro, lá está. É muitas vezes que a ideia, a mentalidade até pode ser boa, mas depois na prática não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Acho que é muito importante e é um debate que a longo prazo tem que se começar a ter, que é se nós realmente queremos começar a, a ajudar e a dar mais condições aos estudantes para poderem ir estudar noutras zonas do país e não se concentrar em tal forma nos grandes centros urbanos de Lisboa e do Porto, porque a realidade é que Lisboa acaba por ser, e as pessoas que estudam em Lisboa, que vivem em Lisboa, acabam por ser muitas vezes os mais prejudicados por esta grande concentração de pessoas que muitas vezes vivemos na nossa cidade, porque a realidade é que não temos capacidade para dar resposta muitas vezes à elevada procura, e começar a criar e incentivar os estudantes e incentivar as empresas a deslocalizarem-se para outras cidades do interior, acho que é um debate interessante que temos que ter ao longo dos próximos anos e já há estruturas associativas que já estão criadas a nível nacional, precisamente para promover esse mesmo diálogo. Agora, lá está, é um diálogo que passa não só pelo governo, mas também
em concertação com as autarquias locais e com os vários representantes da sociedade civil nos sítios, porque as autarquias locais têm um papel fundamental em quase todas as questões que eu estive agora a falar ao longo desta nossa conversa. Sim, eu trabalho em proximidade com algumas câmaras do interior e isso é obviamente uma das coisas que muitas vezes é debatida em reuniões, e há quem entenda e há quem não entenda o benefício disto. Porque a questão é que nós estamos numa realidade onde, e então, a gestão da pandemia pôs isso a nu, em que muitas pessoas podem trabalhar em casa. Obviamente que eu não dou o dito por não dito, naquilo que eu disse, em que tem que haver uma higiene de separação daquilo que é o local de trabalho, daquilo que é o local de repouso e de divertimento em casa. Um, mas a questão é que há muitas pessoas que isso não lhes incomoda rigorosamente nada. E, portanto, a questão dos nómadas digitais que nós temos e que também estão a sobrecarregar Lisboa. Eu também não compro a teoria de que são só os nómadas digitais que vieram para aqui e que prejudicam a Lisboa toda. A questão é que Lisboa já não está feita para os lisboetas, está feita para outras pessoas, mas não para os lisboetas. Ou seja, eu posso ser filho de pais lisboetas, ter crescido em Lisboa, mas já não vou comprar uma casa em Lisboa, porque a cidade já não está feita para mim. Um, e, portanto, a questão da deslocalização, da atração, até mesmo se houver uma câmara que diga nós oferecemos de casa durante 10 anos, diz assim, temos esta casa está devoluta, mas não, as câmaras é umas câmaras, isto é, todas as câmaras são assim, é uma cegueira para com o dinheiro que se vai buscar do IMI, em que Hum, faz-se uma agravação do IMI. Eu nunca percebi isto, nunca percebi o porquê do agravamento do IMI de uma coisa que está destruída, está devoluta. Portanto, quer dizer, se eu já vou ter que gastar imenso dinheiro para reconstruir aquela casa, portanto, ainda vou ter que pagar um IMI agravado, portanto, é só hum, desincentivos à claro. construção, desincentivos à reestruturação das coisas. Portanto, eh, eu acho que aqui tem que haver um lobby também por parte das universidades do interior, todas elas, a Universidade de Évora, a Universidade da Beira Interior, os politécnicos, têm que fazer porque eu acredito que também haja casos no Algarve, mas nós nunca ouvimos falar dos casos da Universidade do Algarve. A Universidade do Algarve Eu- existe, mas sim, os casos não são tão mediáticos, por assim dizer, ou seja, mais ou serão, menos. serão realidades diferentes, mas, ou seja, a pressão acaba por ser sempre em Lisboa e no Porto. Sim, pronto, deve-se a um conjunto muito grande de fatores também, porque as instituições de ensino superior em Lisboa e no Porto são aquelas que também têm mais vagas para estudantes. Isso também é um primeiro ponto. E depois também, lá está, também tem muito a ver com o facto de tem a ver muito com o subfinanciamento das outras instituições de ensino superior, acabam por se tornar menos atrativas para os estudantes para estudarem lá. Também porque eu, por exemplo, estive a ver a nível de verbas do Orçamento do Estado, a Universidade de Coimbra recebe cerca de 10% do valor total. A Universidade da Beira Interior recebe cerca de 5% dos valores totais do Orçamento do Estado para as instituições de ensino superior, enquanto que a Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto, em coletivo, é quase 50% das verbas pronto, Orçamento do Estado. Isto também se deve do fator número de estudantes, e atenção, não estou a criticar o financiamento, era o que mais faltava, estar a contestar o financiamento da minha instituição, mas acho que é uma reflexão que também tem que se ter, que é como é que nós conseguimos incentivar os estudantes a frequentarem outras instituições de ensino superior que não sejam focadas nos grandes centros urbanos. E passa por vários elementos, mas eu acho que um primeiro grande passo em frente é realmente a promover de forma mais assertiva programas de mobilidade entre universidades dentro do nosso país. Há programas que já existem nesse sentido, mas muitas vezes são muito desconhecidos por parte dos estudantes e eu acho que seria um bom primeiro passo. E depois lá está, também é uma questão também de prioridades políticas do próprio governo, que, pronto, que ao fim do dia o grande problema estrutural ao final disto é porque nós tentamos fazer muito, queremos ser ambiciosos, queremos tentar evoluir, queremos tentar ter um ensino superior de excelência, mas a realidade é que somos um país com muitas dificuldades financeiras e não dá para fazer tudo e tem que se tomar opções. Agora, aquilo que nós podemos fazer é conduzir as políticas públicas de forma a que essas opções privilegiem e beneficiem o máximo de pessoas possível.
Bem, já identificámos aqui os problemas. Agora, eu sei que a Associação Académica vai ter várias reuniões ao longo das próximas semanas. Tu próprio enviaste um documento com uma série de propostas. Queres também aqui explicar as propostas Sim, de sim. antemão? Sim, sim. Pronto, só aqui pronto, para referir que agora com a discussão do Orçamento do Estado, nós consideramos que isto é uma altura mesmo muito importante para conseguirmos virar a página e começarmos realmente a dar passos significativos para a resolução de muitas problemáticas no âmbito do ensino superior, mas em particular também no tema central da questão do alojamento. Mas só um pequeno apontamento inicial que eu acho que é muito importante eu demarcar-me já, e referir já isto, que é nós não somos populistas e eu não vou chegar aqui e dizer que existe uma medida extraordinária que vai resolver todos os problemas no acesso à habitação acessível para os estudantes do ensino superior. Não existe uma única coisa que sozinha, isolada, numa esfera, se possa fazer que resolve tudo. O problema é difícil, o problema é muito complexo, porque é o acumular de várias situações que se têm vindo a prolongar ao longo de muitos anos, que nós agora temos que começar a desdobrar para começar a resolver caso a caso. E passa não só pelo Governo e pelo Orçamento do Estado, mas, como eu disse antes, pelas autarquias locais e também pelo um diálogo concertado entre os parceiros sociais e as estruturas governativas. A nível das propostas concretas, eu acho que também é importante referir que na visão da AOL existem propostas que podem ser implementadas a curto, médio e a longo prazo para começar a trabalhar e resolver o problema do alojamento estudantil. A curto prazo, e é algo que é facilmente fazível, e é algo que, por exemplo, a AOL está a fazer. Portanto, se uma estrutura associativa consegue fazê-lo, certamente uma Câmara Municipal ou o próprio Governo tem capacidade para o fazer também, que é criar mecanismos ou plataformas digitais, preferencialmente, que consigam dar a conhecer aos estudantes de uma determinada região do país as opções que existem concretamente no mercado de alojamento. Porque uma das grandes dificuldades que nós sentimos ainda hoje é a dificuldade que os estudantes têm de aceder à informação e a conhecer as opções que têm à sua disposição no mercado de alojamento. Porque a grande dificuldade que os estudantes têm logo ao início é, em primeiro lugar, ok, eu quero estar em Lisboa, preciso encontrar uma casa. Onde é que eu vou encontrar essa informação? E a informação está muitas vezes muito dispersa, muito pouco centralizada, e nós defendemos que se deve criar uma plataforma que já há algumas associações que têm, ou ela já tem a sua, que consiga centralizar esta informação para que os estudantes que vão estudar para as cidades consigam saber exatamente as opções que têm a nível de alojamento e fazem a sua filtragem, a sua triangulação, tendo em conta também as suas possibilidades financeiras. A médio prazo, que já se torna um pouco mais complexo, que é promover um diálogo entre as autarquias locais, o governo, parceiros sociais, associações de estudantes e associações académicas, se fizer sentido, tendo em conta o contexto regional, que é para se conseguir implementar uma série de medidas para facilitar o acesso dos estudantes ao mercado de alojamento. Isto pode partir tanto de benefícios fiscais para proprietários que arrendam as suas propriedades a estudantes a preços mais acessíveis, pode vir também de incentivos mesmo financeiros da parte das autarquias e do governo para que estes proprietários consigam fornecer estes alojamentos aos estudantes a preços também que sejam mais aliciantes, de forma a também a garantir que estas pessoas têm um incentivo do ponto de vista também económico, porque sabemos que vivemos na sociedade em que vivemos e que têm que sentir alguma motivação para fazer este esforço em fazer este serviço à comunidade estudantil e aos estudantes que vêm estudar para o ensino superior em arranjar estes alojamentos. E a longo prazo, e aqui é que entram mais as propostas que a Abel agora vai apresentar no âmbito do Orçamento do Estado, que é, em primeiro lugar, isto é, isto é incontornável, que é, tem que se construir mais. Tem que se construir mais residências, tem que se construir mais alojamentos a preços acessíveis para toda a gente. Isto é incontornável. E uma das nossas medidas que nós também colocámos é, em primeiro lugar, a concretização e o desdobramento do Plano Nacional de Alojamento e Ensino Superior para se colocarem metas mais objetivas, metas mais a curto prazo e que sejam mais facilmente acompanháveis por parte da comunidade estudantil. Em segundo lugar, e também foi curiosamente referiste isso, que é a recuperação de edifícios devolutos que podem pertencer ao Estado ou não, também podem pertencer às autarquias locais, para serem reabilitadas para a utilização para alojamento estudantil. É impensável nós termos centenas de milhares
de edifícios que não são utilizados, que não se ter qualquer tipo de utilização, parte tanto do governo como pelos agentes que têm a posse dessas estruturas, quando nós temos tantos estudantes que não conseguem encontrar um T0 para poder viver. Isto não digo que seja muito fácil, mas é relativamente simples de pensar a proposta e de a conseguir implementar de uma forma significativa. E depois, para terminar, que também acaba por ser incontornável isto tudo, é conseguir dar e reforçar o financiamento das instituições de ensino superior, colocando não só critérios quantitativos, porque neste momento a forma de financiamento do ensino superior baseia-se quase única e exclusivamente em critérios quantitativos, que é o financiamento é por cabeça, ou seja, uma instituição de ensino superior que tenha 50 mil estudantes recebe X, uma instituição que tenha 20 mil recebe Y. E não existe qualquer elemento diferenciador quando uma instituição decide investir mais na ação social, quando uma instituição decide investir mais por exemplo, na construção de residências universitárias, porque em certas zonas do país esta questão das residências universitárias é delegada única e exclusivamente para as câmaras municipais, para o governo e até mesmo para, no caso do Porto, a própria Federação Académica do Porto está a disponibilizar uma residência para estudantes. E, portanto, as universidades delegam essa competência para outras estruturas ou não a veem como uma prioridade. No caso da Universidade de Lisboa, não. Fez uma aposta estratégica ao longo dos últimos anos de se investir na construção de residências e espera-se que nos próximos anos um X número de residências já estejam disponibilizadas. E, portanto, esta forma que existe agora também não privilegia as instituições que realmente fazem este sacrifício. E as instituições depois um, acabam numa perspectiva única e exclusivamente económica, única e exclusivamente do ponto de vista de gestão, acabam por ser prejudicadas por precisamente investir no bem-estar dos seus alunos. Ora, isto não faz sentido nenhum. Eu acho que aquilo que deveria acontecer era que a forma tem que ser repensada, de forma a privilegiar não só o número de estudantes que estudam em cada instituição, mas também de forma a garantir que as instituições que investem não só na ação social, mas investem no alojamento e que também acabam por ter certos e determinados critérios e certas e determinadas conquistas a nível académico, também têm por si só um benefício. Mas lá está, como eu disse, para isto funcionar e para nós, no espaço de 5 anos, conseguirmos que as próximas gerações de estudantes, as próximas gerações de jovens que vão estudar para o ensino superior consigam viver numa realidade mais tranquila, é preciso que todas estas medidas que eu falei, em conjunto, sejam implementadas, porque lá está, não é uma coisa sozinha que vai conseguir resolver os problemas todos, não é só construir, nós vamos resolver os problemas, porque até as residências estarem disponibilizadas vão passar muitos anos e sabemos também o contexto económico difícil que vivemos agora. E, por exemplo, eu sei de casos houve muitas residências na cidade de Lisboa e também noutras cidades do país, cujas obras foram atrasadas precisamente porque as construtoras faliram. E isso é uma realidade a que nós estamos vulneráveis, extremamente vulneráveis agora. Mas esse é um problema que Uh, assola o país inteiro, ou seja, a questão de, e pegando, por exemplo, aqui no caso do rugby no meu clube aqui em Almada, por exemplo, o relvado ficou em péssimo estado porque houve uma empresa que se candidatou para, para ficar com o concurso, ganhou o concurso e depois de ganhar o concurso veio dizer à Câmara dizer, afinal não temos as máquinas suficientes para esse tipo de relva. E depois isso faz com que mais um mês a Câmara de Almada tenha que ficar a rever, portanto, aquele mês tem que ficar contratado na mesma, só para no mês seguinte passar a empresa a segundo plano. Portanto, esse é justamente o problema, é que como atrasa-se tanto, eu acredito que isto seja uma estratégia de todas as empresas de vamos candidatar-nos a tudo o que aparecer, e, entretanto deve pingar alguma coisa, só que depois quando pinga já não há possibilidade de fazer rigorosamente nada. e E há também isto, um outro fator. isto Desculpa é estar a questão interromper. da burocracia toda que nós Sim, temos, exato. quer seja das câmaras, quer seja do próprio governo, na autorização de reconstrução. Enfim, se uma pessoa quiser, o sítio onde eu morava, houve um empreendimento que foi construído. Tive amigos meus que compraram, os pais compraram um andar naquele empreendimento e só puderam ir habitar 10 anos depois. Portanto, E estar a olha, até comprar uma digo, e coisa até para digo daqui a mais. 10 anos, Essa questão da burocracia é um inferno para, para as estruturas e posso dizer-te até que eu sei de casos
de residências que estão à espera de saber qual é que é a data de abertura, digamos assim, por licenças, por todo e qualquer tipo de licenças, de autorizações da parte de órgãos autárquicos que muitas vezes se prolongam durante meses em processos que lá fora no estrangeiro são altamente simplificados. Aqui em Portugal parece que a nível de burocracia nós ainda estamos 20 anos atrás do resto do mundo e lá está, é uma questão que também tem que se refletir porque acaba por impactar tudo o resto, porque se somos ineficientes na gestão do nosso tempo, na gestão dos nossos recursos, ah, tudo o resto acaba por se atrasar. E há aqui também um outro fator que é eu acho que, pronto, pelas piores razões, os fundos extraordinários a que Portugal vai ter acesso através do PRR e através de outros apoios, podem ser, pronto, os projetos já foram todos orçamentados, pronto, a sua utilização depois é debatível, mas a realidade é que há uma oportunidade estratégica única que o nosso país tem de realmente fazer certos avanços significativos em várias frentes, nesta questão da construção também é uma delas. E agora aqui o meu receio é que estas verbas têm um X período de tempo para serem executadas, e aqui há uma preocupação muito grande que eu também tenho elencado através da minha participação também em órgãos de representação estudantil, como no Conselho Geral da Universidade, que é de realmente aproveitar ao máximo a oportunidade estratégica que nós temos agora para realmente fazer as coisas acontecer, porque é uma coisa que não se vai voltar a repetir, espero eu, porque o contexto em que estas verbas apareceram também não foi, como sabemos bem, o melhor é aproveitar ao máximo as oportunidades que temos agora. Então aqui voltamos um pouco atrás, que é o dinheiro existe, está mal distribuído. Certamente. E é justamente, ou seja, para mim, o problema-chave no meio disto tudo não é falta de dinheiro, porque o dinheiro, bem ou mal, ele existe. A questão é que a forma como estão alocadas as coisas, para mim, devem ser revistas, muitos contratos que temos por aí de clientelas políticas de todo o lado. Portanto, isto não é apenas um problema deste governo, é um problema apenas desta autarquia, é tudo. Tudo acontece exatamente a mesma coisa, todos têm que, no final do mandato, receber o seu quinhão, e é triste que assim seja, porque no meio disto tudo, quem sofre é a população, como sempre, não é? E portanto, quer dizer, voltamos um pouco àquilo que estávamos a falar em off no início, que é, todos vão querer ter a sua bandeirinha e dizer que nós é que fizemos, nós é que conseguimos e tudo mais. À conta disso, Uhum. nem que seja necessário arrastar o processo porque nós, se calhar, ainda não chegámos ao pico, não é? Aquilo que se costuma dizer das gripes, é que nunca sabe quando se atingiu o pico da gripe. Portanto, só quando os números começam efetivamente a descer é que se sabe. Portanto, se calhar ainda não chegámos, ao cenário apocalíptico, na questão da habitação, infelizmente, para realmente haver medidas concretas. E aquilo que eu faço aqui um apelo, a todos os jovens que ouvem este episódio é que justamente se mobilizem para terem melhor habitação, para terem melhores condições, mas também que inspecionem, não seja apenas uma mobilização gratuita só para depois se ir partir vitrines de imobiliárias que nada têm a ver com a questão, mas para inspecionar realmente aquilo que está a ser feito ou o que é que não está a ser feito e o que é que se pode fazer melhor em todos os níveis. Portanto, é todo o nível de representação política partidária, toda a representação de municípios, toda a representação de faculdades e reitorias que podem ou não podem influenciar, porque lá está, como nós vimos aqui, no caso então, da Universidade de Lisboa, existe este plano justamente de aumentar as residências. Ahm, mas lá está, a questão é que até quando é que vamos ter que fazer isto? E a questão, sobretudo, é andamos à boca cheia, a dizer que temos a geração mais qualificada de sempre, para depois essa geração mais qualificada de sempre ser basicamente desprezada, e inutilizada, porque a questão é mesmo esta. Temos pessoas que são inutilizadas porque teriam talento, teriam qualidade, pelo menos o seu percurso académico dizem que o sim, até ao secundário, e depois, e é triste que assim o seja. Eu até gosto de usar esta expressão que eu acho que nós somos a geração dos estudantes que estão alocados, mas desalojados, porque por muitas questões e por muitas realidades diferentes, sentimos que a nossa geração, apesar de ter, se calhar, as maiores possibilidades a nível de acesso à informação, a nível de acesso ao conhecimento,
A realidade é que não nos é dada muitas vezes as condições para podermos atingir as nossas potencialidades. Eu acho que tu falaste muito bem nisto que tu disseste. Eu acho que a realidade é que não só os estudantes, mas todas as estruturas também da sociedade civil se devem mobilizar por causas que importam. E ainda na semana passada houve as grandes manifestações do movimento Casa para Viver. A UEL também participou e nós acompanhámos também os sucessos e também os excessos que também se verificaram ao longo desses protestos. E a realidade é que só assim é que muitas vezes nós nos conseguimos ouvir, nos conseguimos fazer com que as nossas reivindicações e os nossos problemas cheguem aos ouvidos dos decisores políticos, porque a realidade é esta, porque esta questão da habitação, e eu, por acaso, eu não participei nesta conversa, mas pronto, o António Sampaio da Nova, não sei se conheces, Sim, é, sim. é associado, é associado honorário da AOL e ele foi participar num pequeno protesto simbólico que nós organizámos na sexta-feira passada na Alameda. E uma das Acho que vi questões uma que fotografia ele, vossa. sim, sim, sim. E uma das questões que ele falou foi precisamente esta, que ele, na altura do início desta legislatura, já tinha alertado o primeiro-ministro, o António Costa, relativamente à questão do alojamento e em relação às problemáticas associadas ao alojamento, e dizer que se não se tomassem medidas naquela altura, em 2015 e 2016, que daqui a 5 anos, daquela altura, estaríamos a passar por uma crise de habitação. E foi precisamente isso que acabou por se concretizar. E portanto, o meu apelo que eu faço e também faço a todas as estruturas também associativas, porque a realidade é que nós também temos a responsabilidade de representar diretamente os estudantes das várias faculdades, das várias universidades, e nós acabamos por ter um acesso privilegiado muitas vezes às realidades e à informação que existe, que é em conjunto, em coletivo, também apresentemos as propostas para que daqui a 5 anos, porque a realidade é que fazer mudanças estruturais em um espaço mais curto é muito difícil, as gerações seguintes de estudantes não passem por estas dificuldades que agora, infelizmente, muitos de nós tiveram que sentir, e vai ser difícil, vai ser um processo muito complexo. E acima de tudo é preciso ver uma coisa que eu sinto que muitas vezes falta ao nosso país, que é a ambição. A ambição de sentirmos e de acreditarmos que nós não estamos destinados, que estes problemas que nós temos não são algo que nós, por alma do destino, estamos destinados a ter para sempre. Que os Hum. estudantes não estão destinados para sempre a ter estas dificuldades no acesso ao alojamento, que o ensino superior em Portugal não está destinado a estar para sempre subfinanciado e que Portugal tem a capacidade de ter instituições de ensino superior que estão no topo dos rankings a nível europeu e no Sim, topo sim, sim. dos rankings a nível mundial. Nós já temos instituições muito boas que competem nesses rankings e nós temos capacidade de ir muito mais Falta o longe. resto. Mas para irmos mais longe, precisamos de realmente conseguir implementar políticas públicas que potenciem esse mesmo potencial que nós temos. É justamente isso. Lá está. A qualidade está cá. E os rankings falam por si. É muito giro depois as faculdades terem banners, todas elas, terem banners a dizer melhor top 40, melhor top 30, melhor 20 de centros de investigação, disto e daquilo. Mas depois o resto, o esforço para lá se chegar e aquilo que se fica, o rastro que fica pelo caminho, é, na minha opinião, é tenebroso. Diogo, muito obrigado por esta conversa. Portanto, desejo a ti umas boas reuniões que a Associação Académica vai ter e que, lá está, possam fazer levar a voz daquilo que são muitos estudantes que se indignam com estas temáticas e que afetam, volto a dizer, todos, porque isto. Hoje sou eu, amanhã pode ser o meu colega do lado. Nada me indica que daqui a um não sei quanto tempo tenho aqui para uma faculdade no Porto e, portanto, se agora estou aqui confortável em Lisboa, na margem sul, a 20 minutos de Lisboa, ah, não sei o que é que me pode esperar no Porto, a quantos quilómetros, quantos minutos e a quantos transportes e a que custo, para poder ter simplesmente um teto, para poder viver, estudar, e trabalhar. Portanto, obrigado uma vez mais, Diogo, pela Agradeço. tua presença e, bom, como eu costumo dizer, e vocês então sabem mais que de cor, até lá tenham boas conversas. Um grande abraço. Obrigado.